E é nisso que cremos, Senhor. É onde, Pai, está confiado o nosso coração em Ti, Senhor. No Senhor, Deus Todo-Poderoso, no Deus Santo, no Deus sublime. E por isso cremos, Pai, que grandes coisas, grandes bênçãos iremos desfrutar. Se você crê nisso, assim como você declarou
Diga graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Firmes e fortes na rocha que é Cristo, amém? Amém? Viu como você pode fazer melhor? Podem sentar. Fiquem à vontade em nome de Jesus. Deus é bom. Em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra para o dia de hoje que tem me chamado a atenção. Eu até comentei hoje de manhã, né? Tem me chamado a atenção desde o dia 22 de outubro para cá. E quem participou de alguma reunião que eu fiz aqui nesse meio tempo vai lembrar que eu comentei alguma coisa a respeito, né? Do que, Josi? Irmãos, a nossa confiança em Deus, a nossa fé tem que estar em Deus. A missionária estava comentando essa semana, né? A nossa fé tem que ser a fé do tipo de Jesus. Porque existe a nossa fé, o que nós cremos, né? Por exemplo, você quando chegou aqui na igreja, você apertou o banco para ver se ele não ia cair? Ou você simplesmente baixou ali e sentou? Baixou e sentou. Por quê? Porque a senhora só baixou e sentou? Porque a senhora acreditou que a senhora ia sentar e a cadeira não ia cair. Ia estar ali firme, né? Que a manutenção está certinha, está em dia. Então essa é a nossa fé, aquilo que nós acreditamos de modo natural. Mas nós temos que ter a fé de Jesus em nós. Para quê? Para a gente ver o sobrenatural de Deus. Para a gente ver realmente Deus agindo, Deus operando na nossa vida. E muitas vezes nós estamos só com a nossa fé. Nós dizemos que nós cremos, nós dizemos que nós confiamos, mas nós estamos apenas baseados na nossa fé natural e não na fé do tipo de Jesus. E eu tenho refletido, Deus tem me levado a pensar muito a respeito disso, de como nós, cristãos, né? Não vou nem perguntar quanto tempo você já está na igreja, quanto tempo você tomou uma decisão de servir a Cristo. Mas aí vem a questão, será que nós realmente estamos vivendo da forma como a palavra de Deus diz? Da forma que Deus quer que nós andamos? Porque muitas vezes nós nos acostumamos, nós vivemos numa rotina de simplesmente, domingo é dia na igreja. Porque de segunda a sexta, de segunda a sábado eu trabalho, domingo é dia de ir na igreja. Mas por quê? Não porque domingo é dia de ir na igreja. Mas por que domingo é dia de ir na igreja? Porque muitas vezes nós colocamos a nossa vida espiritual como se fosse uma rotina, como se fizesse parte da nossa rotina e não realmente por decisão de servirmos a Cristo. E aí às vezes a gente acaba se confundindo, né? Em Mateus capítulo 11, nós vamos ler o versículo 28. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida dentro da igreja, achando que estamos em Cristo, mas não verdadeiramente, não da forma que deveria ser, não da forma real, da forma que realmente Deus gostaria que fosse. E aqui no Mateus 11, 28, Jesus ele fala assim, vinde a mim. Então ele está fazendo o que? Um convite. Ele está chamando para chegar até Ele, para se aproximar dEle. Então, vinde a mim. Quem? Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que é uma pessoa cansada? É uma pessoa que está abatida, é uma pessoa que está consumida por algo. É uma pessoa que está se sentindo esgotada, exausta, fraca, enfraquecida por causa de algo. O que mais? Cansado e
oprimido. Oprimido, eu até anotei aqui para não esquecer de falar, é aquele que foi dominado. Então, se uma pessoa está oprimida, está se sentindo com opressão, é porque ela está sendo dominada de alguma forma. E quantas vezes nós estamos assim? Mas por que o cristão anda assim? Se ele diz que ele vai aliviar? Porque está faltando nós verdadeiramente se chegar a Ele. Está faltando verdadeiramente se chegar de todo o coração. Jeremias 29:13 diz o quê? Que se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrar. E quantas vezes nós viemos na igreja, ou até mesmo em casa, nós oramos, né? Mas não fazemos a nossa oração de todo o coração. E aí o cristão ele continua cansado, aí o cristão continua oprimido. Por quê? Porque não está verdadeiramente se achegando a Deus. Esses últimos dias, ontem até eu coloquei lá no grupo das mulheres um trecho do Salmo 62. Porque o que eu tenho mais ouvido do que atendido, mas atendido mulheres, conversado principalmente com mulheres, né? Porque mulheres geralmente ela se abre mais, o homem é mais fechadão, né? Falando que estão angustiadas muitas vezes, sem saber o que fazer, sem saber como fazer, se o que está fazendo da maneira certa, estão como cansadas, oprimidas, sobrecarregadas. Mas por que estamos assim, se Jesus diz que alivia? Por quê? Porque está faltando nós verdadeiramente nos achegar a Deus. Está faltando verdadeiramente nós nos voltarmos para Ele. Mas da maneira que tem que ser feito. Muitas vezes nós fazemos do nosso jeito. Hoje de manhã eu até comentei, né? Eu nasci assim, vou morrer assim e ninguém me muda. Mas e se Deus quiser transformar o teu coração e você está de coração fechado? Você vai vir para onde desse jeito? Você já parou para refletir? Que Deus ele tem uma transformação, que Deus tem uma mudança para você, para mim, para nós. E muitas vezes nós não nos achegamos, nós criamos uma barreira de resistência à nossa volta e não deixamos Deus agir na nossa vida. E com essa barreira nem nós nos aproximamos mais de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós não estamos tendo um alívio de tudo que está acontecendo na nossa volta, se nós não estamos vivendo da maneira que Deus disse que nós deveríamos de viver, é porque nós não estamos nos achegando a Ele. Nós não estamos fazendo conforme Ele fala. E no 29 diz o quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. E o 30 diz o quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é um jugo? Se a gente parar para observar, for pesquisar, jugo é algo como se colocasse aqui, um peso no nosso pescoço. E o peso no nosso pescoço faz a gente ficar como? Mais cansado? É ou não é? Como se tivesse algo que nos impossibilitasse de fazer algo da maneira mais rápida, mais eficaz. Por quê? Porque tem algo sobre nós que está nos atrapalhando, que está nos incomodando. E se isso que está sobre nós não está nos deixando, como diz ali, aliviados, em descanso, é porque o jugo que nós estamos carregando não vem de Deus. E se a gente falar um português bem claro,
nós sabemos, né, o que a Bíblia diz, não existe meio termo. Se nós não estamos carregando o jugo leve de Jesus, nós estamos carregando o jugo de quem? Não existe meio termo. Nós, como cristãos, nós temos que aprender isso e levar isso a sério. Isso vale para qualquer um de nós. Se nós não estamos carregando o jugo, né, suave, o fardo leve de Jesus, nós estamos andando cansados, oprimidos, sobrecarregados, nós não estamos nos achegando a Cristo da maneira que deveríamos. E isso nós temos que parar e nos analisar e mudar isso. Olha só o que diz o Salmo 91. É um salmo muito conhecido, né? Não tem quem não conhece esse salmo. Salmo de número 91, versículos 1 e 2 diz assim, ó: aquele que habita. O que é habitar? É morar. É você residir naquele lugar. Por exemplo, lá na tua casa é o que? A tua habitação, é onde você mora. Você está cansado? Eu vou para onde? Eu vou para casa, vou descansar, vou tomar um banho, dar uma relaxada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O que mais? Direi do Senhor. O que eu vou falar a respeito do Senhor? Ele é o meu Deus, o meu refúgio. O que significa refúgio? Refúgio é um lugar apropriado para quê? Para a gente fugir do perigo, se proteger do perigo. É um abrigo que nós temos. O que mais? A minha fortaleza. Fortaleza eu até anotei aqui também, né? Fortaleza traduz um termo que significa poder ou força. Vem do hebraico, que transmite a ideia de ser forte, de prevalecer, fortalecer, tornar firme. Então ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Então quando nós habitarmos verdadeiramente em Deus, quando nós verdadeiramente nos achegarmos a Ele, quando nós verdadeiramente aceitarmos o convite de Jesus, quando Ele diz: vinde a mim, nós vamos verdadeiramente estarmos protegidos, abrigados, descansados. Por quê? Porque nós vamos estar o quê? Confiando nele. E confiar nada mais é do que crer, do que eu acreditar. A gente ouve muito crente, né? Muito que se denomina cristão, evangélico, como você, né, quiser colocar, dizendo que tem fé, dizendo que acredita, mas quando a situação aperta, não foge para Deus. Não tem Deus como seu refúgio, não tem Deus como a sua fortaleza. Se desespera, faz um alarde, sem muitas vezes ter a real necessidade. Por quê? Porque não está tendo Deus como fortaleza. José, porque não é contigo. Cada um tem as suas situações que enfrenta. Mas e aí, cada situação que nós enfrentarmos, ainda que a minha situação seja diferente da tua, como que nós vamos enfrentar essa situação? Confiando em Deus? Habitando no esconderijo do Altíssimo verdadeiramente? Fazendo dele o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza? Ou nos desesperando? Nós temos que aprender verdadeiramente a olhar para Cristo, olhar para a palavra e acreditar naquilo que está escrito. Só que nós muitas vezes não fazemos isso. Eu até estava comentando hoje de manhã, a preocupação é uma fé. A fé real, a fé verdadeira, a fé em Cristo, quando a situação aperta, nós olhamos para onde? Não é para a palavra? Para aquilo
naquele problema e você vai ficar crendo só naquele problema. Você não vai abrir a tua visão, você não vai mudar a direção para você olhar para aquilo que a Bíblia diz. Não porque o fulano está assim, não porque isso está assim, porque é só em volta da situação difícil, é só em volta do problema. Preocupação nada mais é do que você crer, do que você acreditar naquele problema que está acontecendo na tua frente. E se a gente mudar a nossa visão? E se a gente nos voltar para Cristo verdadeiramente? E se nós aceitarmos o convite, vinde a mim, os que estão cansados, os que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o que Deus tem é leve. Independente da situação, independente do que você possa estar enfrentando. Isaías 40, 29. Dá vigor, né? Ali na tradução, ali diz, né? Dá força ao cansado. Na minha Bíblia diz, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vigor nada mais é do que ânimo. E quem é que está falando que dá isso? O próprio Deus. Só que nós não estamos recebendo esse ânimo, nós não estamos recebendo esse renovo, nós não estamos recebendo, né, essa força, porque é só Deus que pode passar isso para nós. É só Deus que pode dar. Só que nós, volto a repetir, nós não estamos se voltando para Ele, irmãos. Eu até comentei hoje de manhã, se já não chegou o tempo, não falta muito para que uns cristãos venham converter outros que se denominam cristãos. Porque as coisas nós estamos vivendo de uma maneira assim, ó, como eu disse antes, como está o cristão, o crente, né, o evangélico, enfim, está virando uma rotina vir para a igreja, buscar a Deus. Não é mais aquele primeiro amor, não é mais aquela coisa, né, lá do comecinho. Como eu disse, começou a virar uma rotina vir para a igreja. Começou a virar uma rotina se dizer, né, buscar a Deus, dizer como se fosse uma moda. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Só que cristão é dizer o quê? Parecido com Cristo. E se Deus está na tua frente, se Cristo está na tua frente, ele vai olhar o quê? Vai dizer o quê? Será? Ou vai dizer, não, realmente tem se esforçado. Não, realmente tem habitado no esconderijo do Altíssimo. Não, realmente tem se chegado a mim. Realmente eu estou trazendo descanso para Ele. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se nós não estamos sendo renovados por Deus, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Porque nós não estamos nos achegando a Ele, porque nós não estamos habitando na presença dEle. Ouve, ó Deus, o meu clamor. O que é clamor? Clamor é eu falar algo de forma alta, é eu gritar. Isso é clamor. Atende a minha oração. Oração, que oração é uma conversa, é um diálogo, tá? Desde o fim da terra clamo a ti. Fim da terra, lugar longe. Por estar o quê? Abatido o meu coração. Ali na tradução diz, né? Quando o meu coração estiver desmaiado. O que mais se diz? Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então, se Davi estava clamando, gritando, a gente grita quando está perto de alguém? Não. A gente grita quando está longe, se bem que tem os que gritam quando está perto, quando está longe, né? Quando está do lado ali, né? Está dele grito, né? Mas vamos falar das pessoas normais, vamos dizer assim, né? Se grita é porque está longe.
E Davi disse o quê? Disse o quê? Ouve, ó Deus, o meu clamor. Então ouve o meu grito, ouve a minha oração, ouve, né? Está começando a se aproximar, vamos dizer assim, né? Desde o fim da terra clamo a ti. Então se ele está clamando, desde o fim da terra, é longe, está clamando, está gritando, ele está longe de Deus. Por estar abatido o meu coração. E aí ele pede o quê? Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Então eu estou aqui, Senhor, mas me leva para perto. O que é a rocha? O que é a rocha? Que ele diz ali, ó, a rocha que é mais alta do que eu. Você saberia dizer quem é essa rocha? O próprio Deus, a própria palavra de Deus, Jesus. O que mais? Pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Irmãos, não tem outro lugar, não tem outro alguém que possa verdadeiramente ser aquele que vai cuidar de nós, que verdadeiramente vai ser aquele que vai tratar de nós, que vai acalmar muitas vezes, né, as situações, senão Deus. E o cristão muitas vezes se esquece disso. Misericórdia. A gente tem que acordar para isso. Muitas vezes nós nos desesperamos porque, até comentei hoje de manhã, né? Às vezes as pessoas se desesperam, a coisinha nada. Se desespera, né? Faz um barulhão, uma coisa sem necessidade. Aí deixa os que estão à volta preocupados, desesperados, não dá muito tempo. Por quê? Acalma. Mas por que fez tudo aquilo? Porque não está junto da palavra. Porque não está habitando no esconderijo do Altíssimo. Porque não está fazendo dele, né? Como o salmista disse, eu direi do Senhor. E você pode declarar o que ele é de você quando a situação fica difícil. Ou você diz, nem lembro de Deus naquela situação, só quero sair correndo e resolver. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Aí depois diz, obrigado, Senhor. Mas lembrou de colocar Deus à frente de toda a situação, ou até mesmo antes da situação acontecer? Nós esquecemos, né? Pois tem sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Ele tem sido. Será que ele verdadeiramente tem sido? Será que você tem colocado ele como sendo essa torre forte, como sendo essa proteção para a tua vida? Vamos seguir aqui. Isaías 23, 26. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E aí eu te pergunto, você tem se conservado em paz? Ou você tem andado aflito, nervoso por qualquer coisa? Jesus não é qualquer coisa. Isaías diz o que? A palavra diz o que? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E aí vem essa questão: será que nós estamos verdadeiramente vivendo em paz? Será que nós verdadeiramente estamos firmados em Cristo? Será que nós verdadeiramente estamos habitando no esconderijo do Altíssimo? Ou a gente se esconde lá só quando as coisas estão boas, né? Não, estou aqui, estou de boa, vou ficar sossegado aqui. Mas aí houve qualquer coisinha, opa! Deixa o esconderijo, deixa a presença de Deus. Vou fazer do meu jeito. Porque Ele confia em ti. Então, se nós estamos em paz, é porque nós confiamos em Deus. Quando nós perdemos a nossa paz, nós estamos deixando a confiança de Deus de lado. Ah, Deus, mas não é bem assim. É assim. É assim. Com Deus não tem meio termo.
procedência maligna. Então, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Jesus ele contou a parábola da rocha lá, né? O que acontece com quem está firmado na rocha? Vem vento, vem tempestade, vem chuva, vem o que vier, irmãos. Está como a casinha lá que está alicerçada na rocha, firme, não se abala. O salmo, né, o salmista até falou também: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Será que nós não estamos alicerçados na areia? Será? O salmista ele pediu: me leva para a rocha que é mais alta do que eu. E quem é a rocha? O próprio Deus. Faça essa reflexão. Será que a minha casa, será que a minha vida não está alicerçada na areia e não na rocha de Deus? Como que eu sei, José? Você perde a paz? Você anda oprimido? Você anda cansado? Você anda sobrecarregado? Eu não estou falando do cansaço físico, que talvez, né? Pode chegar um dia na semana, 2, que você chega do trabalho e você está totalmente cansado, porque a rotina do trabalho você foi um pouco mais puxada. Eu estou falando daquele cansaço que parece que tem um peso nas suas costas. Estou falando daquele peso, daquela situação que parece que teu coração não está em paz. Estou falando no sentido espiritual, o teu interior, do teu coração, da tua mente. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, para sempre, né? Em todo momento, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Está na rocha, não se abala. Está na rocha, fique em pé. Não vai nem para um lado nem para o outro, permanece ali. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando nós nos afligimos, quando nós nos preocupamos, nós não estamos confiando. A verdade é essa. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para o crente, né, que está há 100 anos dentro da igreja. Isso vale para qualquer um. Nós não estamos calmos, tranquilos, em paz, é porque nós não estamos confiando em Deus. Nós gostamos ou não, essa é a verdade, né? Vamos lá, Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então talvez muitos, até você mesmo, né, possa olhar assim: o mundo está caindo ao meu redor, mas você está como? Em paz. Você está tranquilo. Por quê? Porque você sabe que Deus está no controle de tudo. Eu não sei qual é a situação que talvez você precise de uma solução. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente. A minha situação era uma viagem, algo que a minha filha queria muito. Talvez a tua situação, José, uma viagem. Pois é, mas cada situação é uma situação. Talvez a tua seja muito mais grave. Mas se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, se você está se aproximando de Deus,
sabe que Deus está no controle de tudo. Eu não sei qual é a situação, como eu disse, mas por que você não aceita o convite então de se aproximar? Estou na igreja há muito tempo, mas em Cristo está quando? Verdadeiramente na palavra, está há quanto tempo? Ah, mas eu sou a esposa do pastor, grande coisa, está em Cristo ou não está? Ah, eu sou um obreiro, não faz diferença nenhuma, está em Cristo ou não está? Não é um cargo na nossa vida que faz essa diferença, mas é nós estarmos em Cristo, é nós verdadeiramente se achegar a Ele, verdadeiramente nós lançar sobre Ele todos os nossos fardos pesados e pegar o dele que é leve. É nós declarar: o Senhor é o meu Senhor, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Josi, não é o que eu estou vivendo. Pois então se achegue a Ele. Porque se Ele falou que vai aliviar, se Ele falou que vai fazer acontecer, porque Ele vai. Só que nós temos que se aproximar. Tem como você fazer algo por alguém se alguém não estiver junto de você? Fica difícil. Fica difícil. Agora, se a pessoa chegar para você, falar para você a situação, você vai poder fazer o quê? Vai poder ajudar. E se nós confiamos em Deus, nós temos que verdadeiramente nos aproximar dele, verdadeiramente habitar nele, porque senão não vai ter como. Não importa se nós estejamos na igreja, não importa que a gente está aqui, não importa. O importante é nós estarmos em Cristo. E para nós estarmos em Cristo, nós temos que cumprir o que a palavra de Deus fala. Amém? Em nome de Jesus, vamos cumprir sempre. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, quem é Cristo? A própria palavra. Se você estiver na palavra, você vai estar em paz, independente da situação, independente das circunstâncias. Você vai estar em paz. O teu coração vai estar em paz. Eu sei que Deus vai fazer. Como? Eu não sei. Mas eu sei que vai. Amém? Em nome de Jesus.